Olá, eu sou Reinaldo Renzi, sou psicólogo clínico e esse é o podcast Café com Pimenta. Hoje eu vou trazer uma interpretação de uma história bem conhecida da antiga mitologia, Eros e Psique. O livro foi publicado no século II por Apuleio, na antiga Roma. Conta a história de um jovem que, mexendo com magia, acaba se tornando um asno. Esse livro, por isso mesmo, ficou conhecido como O Asno de Ouro. Apuleio, que escreveu O Asno de Ouro, no segundo século depois de Cristo, trouxe, num dos capítulos, uma senhora entretendo uma jovem. E ela conta a história de Eros e Psique. Eu vou trazer a interpretação da história de Eros e Psique, segundo a minha percepção psicológica, lembrando que a história de Eros e Psique, ela é uma das mais contadas e interpretadas da mitologia. Então, tem várias percepções de interpretação que podem ser trazidas de uma forma psicológica ou filosófica da mitologia, especificamente da história de Eros e Psique. Na minha interpretação, eu vou identificar o crescimento, a transformação da paixão, do amor romântico, num amor verdadeiro. Esse que vai ser o foco principal da minha interpretação dessa história. A história nos conta que um rei tinha 3 filhas muito bonitas, mas a terceira, a mais nova, era espetacularmente bonita. Era a Psique. Ela era tão bonita, chamava tanta atenção pela sua beleza, que a sua beleza começou a atrair pessoas de vários lugares para visitá-la, para venerá-la. O fato é que Afrodite ficou sabendo dessa beleza da jovem e de quantas pessoas a adoravam, ao ponto de não levarem mais presentes para o templo de Afrodite, levando para essa jovem. E Afrodite então se incomodou muito com isso. Afrodite, a deusa da beleza, da sensualidade, ela fica enciumada, ela fica incomodada com as pessoas adorando a Psique e esquecendo de ir ao templo dela, deixando o templo dela para começar a adorar a Psique. Esse processo tem uma clara conexão com a ideia de que Afrodite agora já não era mais tão jovem, já era uma mulher madura, e se percebe sendo ameaçada pela beleza de alguém mais jovem que ela. É natural na vida das pessoas que o amadurecer não mantenha a mesma beleza da jovialidade. Né? Por mais que uma mulher seja tão bela, ou uma pessoa seja tão bela, né, que ela possa, mesmo muito madura, parecer mais jovem, o parecer jovem não é o ser jovem. Ela carrega outras coisas, outros potenciais que devem ser entendidos como mais importantes. Mas no momento em que uma pessoa chega na maturidade, ou por algum motivo não tem a beleza da Psique, ela se sente incomodada pela concorrência desleal. Ela não aceita ser deixada de lado com medo que a beleza da jovialidade de Psique possa fazer toda a diferença na relação. E aí começa então o primeiro ponto de percepção, que talvez muitas pessoas que não tenham tanta beleza ou não se vejam tão belas, ou que não sejam tão jovens, por isso não se percebam mais tão belas quanto eram quando jovens, se sintam ameaçadas pela jovialidade e incomodadas porque, por exemplo, Afrodite está incomodada porque ela é uma deusa e Psique é uma simples mortal. Então, como as pessoas podem adorar e venerar a beleza de uma simples mortal,
sendo que ela não é mais nada além de uma simples mortal. E Afrodite tendo consciência do potencial de Deus que ela tem. Trazendo para a realidade isso, falta para essa pessoa, para essa percepção dessa pessoa que não tem uma beleza como o principal argumento para sua vida relacional, que ela perceba que ela conseguiu adquirir outros potenciais, ou que deve buscar valorizar outros potenciais. Né? O que nos torna mais próximos de ser deuses são as coisas que trazemos na alma, o conhecimento, o entendimento, a empatia, a conexão com o outro, a conexão com o mundo, o amadurecimento do processo afetivo. Eles têm que representar um potencial muito maior do que simplesmente uma beleza física. Afrodite é a mãe de um outro deus bem conhecido. Afrodite, que é a deusa da sensualidade, é a mãe de Eros, o deus do amor. Era esse mesmo Cupido, o Eros, que era filho de Afrodite. Eros, que é o bom vivant, um cara que está sempre muito disposto a curtir a vida, é a pessoa que não está querendo se conectar a ninguém, um jovem extremamente belo. Ele representa exatamente isso. O jovem bom vivant, o jovem que está disposto a conquistas mais do que manutenção de relacionamentos. Está disposto a mostrar a sua beleza, mostrar o seu potencial, suas capacidades, somente para conquistas, somente para coisas rasas. E eu estou colocando no aspecto masculino e feminino nessa situação, mas elas podem ser facilmente invertidas, apesar de naturalmente ser comum do homem levar esse campo à frente mais do que a mulher, que está na vida sempre muito mais pronta e preparada, na expectativa de encontrar alguém para se relacionar e casar, como se essa fosse a grande missão dela, colocada pela sociedade, pela família. Então ela chama a Eros e diz para ele: eu quero que você me faça um favor. Uma tal de Psique, que as pessoas estão comparando a beleza dela com a minha beleza. E isso não é possível, porque ela é uma simples mortal e eu sou uma deusa. Eu quero que você acerte uma flecha nela e faça ela ficar apaixonada pela pessoa mais horrenda que existe, pela pessoa mais tenebrosa. Pensa bem, essa relação do monstro pode ser o próprio Eros, né? Um homem belo, mas que tem poucas responsabilidades e que está sempre disposto a atrair as mulheres para grandes paixões. Ele pode ser um monstro para o relacionamento de uma mulher. Ao mesmo tempo que isso acontecia, o rei começou a ficar preocupado com a própria filha, porque as duas filhas mais velhas conseguiram se casar com uma certa facilidade. Uma das filhas se casou com um homem de grandes posses, um senhor com uma certa idade, mas que tinha boas condições financeiras. E a outra também casou com um homem que tinha bastante posses e boas condições, mas era um homem com uma saúde debilitada e precisava sempre de muitos cuidados especiais. Psique, apesar de tantas pessoas irem visitá-la e adorar a sua beleza, ela não conseguia alguém para casar. Ninguém estava interessado em casar com ela. Psique era tão linda que era adorada e endeusada por todos que a cercavam. Muitos queriam vê-la, muitos queriam presenteá-la, mas ninguém estava disposto a desposar de Psique. E aí começa o primeiro ponto. A beleza de Psique representa a beleza da juventude, a beleza jovial, mas é uma beleza vazia de uma construção. Não tem uma personalidade construída. Existe um potencial, né, dentro de Psique, mas ainda vazio nesse momento. Ela é muito bonita, porém, ela é muito jovem. Então, Psique tem muita beleza, mas não tem vivência, não tem experiência. E isso só, por si, não basta.
Então, as pessoas que vão visitá-la, vão vê-la, vão admirá-la, estão olhando para a beleza física, mas não querem casar com ela, não estão dispostas a estar com ela, porque só o que ela tem para oferecer é a beleza dela. Eros, então, incumbido pela sua mãe de acertar a flecha na Psique para fazer ela se apaixonar por um ser horrendo, ele pega a sua flecha e vai à noite até a janela do quarto da Psique. E ela está dormindo. Então ele calmamente pega uma das suas flechas e vai entrando no quarto pela janela. Quando pela janela do quarto entra a luz da lua. E Eros percebe o quanto ela é bonita. E ele fica tão desconcertado com a beleza de Psique que ele, confuso, acerta um dedo na ponta da flecha. E nesse momento ele se apaixona por Psique. E sai de lá completamente transtornado, sem saber o que fazer. Eros, picado pela flecha, ele se apaixona por Psique. O fato é que, reconhecendo nela alguém tão bela quanto ele merece, e então a gente percebe que, na verdade, Eros não conhece Psique. Ele só viu a beleza dela. A imaginação dele trouxe para ele a ideia de que ela, tão bela e jovem, deve ser tudo aquilo que ele espera de uma mulher. Tudo aquilo que ele almeja encontrar em uma mulher. A sua personalidade buscando o arquétipo de complementação da ânima. Então o rei, preocupado com a filha que não tinha arrumado um esposo, resolveu ir saber com os deuses o que acontecia. E então ele foi até o oráculo e foi perguntar para os deuses o que acontecia, que a sua filha mais nova e tão bonita não conseguia se casar. Acontece que a resposta dos deuses era quase que uma sentença. Ou ele seguia a sentença, a ordem da resposta que os deuses traziam para o oráculo, ou ele teria toda a má sorte para a sua vida e de sua família e de seu reino. E a resposta do oráculo foi contundente. Trouxeram para ele que ela deveria ser entregue no alto de um abismo a um monstro horrível que iria desposar dela. O rei, muito entristecido, voltou para casa e, desconcertado, ele sabia que ele não podia fugir dessa regra. Todos muito tristes e chorosos iam preparando o ambiente, o cortejo, e a própria Psique também se organizando, se arrumando para ser entregue nesse abismo para esse ser horrendo. O rei, o pai de Psique, está preocupado porque ela não consegue um marido, porque ela não se casa. É interessante dizer, né, que tem esse peso social. Se eu tenho uma filha, se ela demora muito para se casar, eu me preocupo porque eu estou trazendo a ela o tempo todo a ideia de que a principal missão dela é encontrar um bom marido e ter os filhos. Quer dizer, as mulheres crescem tendo essa percepção dos pais e da sociedade de que ela vai crescer e um dia encontrar um homem com quem ela vai se casar, formar uma família e trazer os filhos. Como se fosse a responsabilidade da mulher, como se fosse o grande auge da missão feminina. E evidentemente que as coisas não precisam ser assim. Mas é tão grande essa cobrança social que a autocobrança acaba tendo uma resposta nesse sentido. As mulheres sentem que, em algum momento, quando não se casam, quando não estão namorando sério, elas estão falhando socialmente. Elas carregam culpas por isso. Toda uma questão de uma conceituação social que faz elas pensarem que isso é a regra, isso é a obrigação social delas. Todos eles, no dia marcado, seguiram uma procissão até o alto do abismo. Todos tristes, chorosos, mas foram até lá e deixaram Psique nesse local. Essa é uma relação de casamento, por incrível que pareça,
O casamento também é um luto, onde os pais entregam a filha ou um filho, que até então estava vivendo junto com eles, para uma nova realidade, para uma nova união. É a formação de uma nova família. A primeira família, onde o filho, a filha pertenciam, deixa de ser a família principal para ser uma família secundária. A partir daí, a família principal é a nova união. Esse processo traz um luto muito grande, uma percepção de vou deixar de existir enquanto minha família anterior para começar a construir uma nova família. E é sempre um sair daquilo que eu conheço e ir de encontro para o desconhecido. E sair daquilo que eu conheço e ir de encontro para o desconhecido é exatamente o que está mostrando a história. Eles estão levando ela até o abismo e ela vai ser entregue ao monstro. Esse monstro pode significar algo que eu não conheço e que está tirando essa pessoa de mim, desse âmbito familiar. Então não deixa de ser um luto, uma relação difícil de lidar para todas as pessoas, para quem está se casando, para os pais dessa pessoa, para os irmãos dessa pessoa, para aqueles que ficaram para trás, para ambos os lados. Claro que as expectativas e a necessidade do matrimônio, a percepção social de que o casamento é importante, faz com que as pessoas incentivem e queiram transformar isso num cortejo maravilhoso, né? Não fúnebre como na história. Mas dentro delas, as suas questões são profundas, pesadas, difíceis. É um novo patamar, uma nova responsabilidade. E muitas pessoas, às vezes, querem fugir dessa responsabilidade. Ou querem que ela aconteça só se tiverem garantias de que vai ser muito bom, que vai ser maravilhoso. Muitas pessoas não duram muito tempo nessa relação, ou nem aceitam entrar no matrimônio, pelo medo de que as coisas mudem de uma forma negativa. Porque não imaginam que podem construir algo positivo. Lá sozinha começou a anoitecer e Psique ficava triste, chorando, tremendo de medo, preocupada com a própria sorte. Quando vem o vento que Zéfiro comanda, o deus dos ventos, e abraça a Psique e a leva para distante dali. E quando Psique percebe, ela é deixada num campo muito bonito, num lugar maravilhoso. E ali ela começa a caminhar. E logo à frente ela percebe que existe um grande castelo, um castelo bonito, maravilhoso, espaçoso. Um castelo como os dos sonhos. E ela, então, curiosa, começa a se aproximar desse castelo. E vai vendo que as grandes portas estão todas abertas o tempo todo. Então ela vai entrando no castelo. E é quando ela começa a ouvir vozes dizendo para ela: entre, minha senhora, esse lugar é seu. A partir de agora, a senhora mora aqui. Nós somos seus servos. Somos invisíveis, mas vamos te servir o tempo todo de tudo que você quiser pedir e precisar. Então Psique, impressionada e aliviada, começa a entrar naquele castelo e fica cada vez mais abismada de ver o quanto tudo é tão lindo. Tem muitas riquezas para todo lado, ouro em todos os cantos, pedras preciosas e os espaços maravilhosos, aconchegantes. E ela então ouve a voz das empregadas que são invisíveis, dizendo para ela: tens fome? Vamos te servir apetitosas refeições. E ela então é tratada e servida com muito alimento. Como Psique estava muito cansada, as vozes das servas disseram: agora vamos te preparar um banho quente e você vai poder então tomar o seu banho e descansar. E assim ela fez, tranquilamente, feliz, acolhida, se sentindo bem com todo aquele ambiente, mas ainda preocupada, porque ela não via ninguém naquele lugar, não sabia quem era o dono daquele lugar. E ela sabia que ele ia ser entregue para um ser horrendo. Então Psique é levada pelo vento e entregue num lugar maravilhoso,
onde existem riquezas, existem confortos, existem tantas coisas boas. É interessante, né? Um detalhe, um pequeno detalhe dessa história, os empregados desse castelo, desse reino, serem invisíveis. E é interessante porque muitas vezes a nossa conexão com as histórias perfeitas, as histórias maravilhosas que a gente almeja para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos que vão se casar, ou seja, aquilo que a gente almeja como sonho de realidade, são só personagens principais. Os coadjuvantes se tornam inexistentes. A realidade é que na maior parte de todas as histórias românticas que a gente leu ou assistiu em algum filme, os personagens principais podem ter empregados que você nunca vai lembrar, ou muito raramente vai lembrar, quando vai contar essa história, ou quando vai lembrar dessa história. Os personagens coadjuvantes, que são os empregados, eles são representados como invisíveis nessa história, porque é assim, nós nunca queremos ser os coadjuvantes. Nós nunca nos colocamos na posição de que a nossa vida pode ser muito boa num relacionamento se formos empregados, né? É sempre parecer que só vai ser maravilhosa a minha vida, o meu relacionamento, o meu amor, se eu estiver coberto de coisas muito perfeitas, eu que não preciso fazer nada. Né? A psique não precisa preparar comida, não precisa fazer compras, ela não precisa arrumar a casa, ela só tem que ir lá e esperar que as empregadas façam tudo. Ela só tem que ir lá e desfrutar de todas essas coisas. Então, essa ilusão é uma ilusão desejada pelas pessoas que entram nos relacionamentos para uma vida perfeita. Elas não estão dispostas a pensar que um relacionamento vem com serviços de casa, com trabalhos fora de casa, com uma vida normal, corriqueira, como de qualquer outra vida. Né? A vida de quem se casou não é a lua de mel, é tudo que vem depois da lua de mel. O fato é que, depois de alimentada e banhada, ela foi por um grande quarto onde tinha uma cama imensa, muito bem preparada para ela, bem confortável. E como ela estava muito cansada, muito exausta, ela deitou e dormiu. Quando a noite estava alta, ela sentiu um ser que se aproximou dela. Como era tudo muito escuro, ela não conseguia ver, somente ouvir e sentir. E esse ser que se aproximou dela começou a beijá-la com muito carinho. E ela se sentiu bem. E aí ele fala com ela: vou te tratar sempre com todo carinho, com todo amor. Eu sempre vou te dar do melhor. Tudo que você precisar, eu vou te oferecer. Tudo que você quiser, os seus sonhos serão realizados. E ela ficou encantada com isso. E falou: mas ainda não consegui te ver. E ele disse: esse é um trato. Eu virei sempre à noite e você sempre terá a mim para ser o amante da sua vida. Mas antes de amanhecer, eu sairei. Você vai ter que prometer que nunca vai ter a curiosidade de me ver, porque assim eu poderei continuar te oferecendo tudo que te ofereço. O fato é que logo que amanheceu, quando começaram a vir os raios do sol, ela o procurou na cama e ele não estava mais lá. E Psique então está maravilhada com tudo o que acontece com ela. Ela está ali em volta com coisas lindas, com todos os confortos, com tudo que ela precisa e muito mais. E ao mesmo tempo ela tem um marido que ela não pode ver. Um marido que se esconde na sombra. E aí ela começa a pensar que está muito confortável, maravilhoso. Ele oferece tudo que ela quer, tudo que ela precisa, é carinhoso com ela. Então que não conhecer ele, não tirar ele da sombra, talvez seja um detalhe. E é interessante, né, uma relação de alguém jovem ou que não amadureceu no processo afetivo, às vezes traz esse jogo de interesses.
Se eu encontrar alguém que me ofereça tudo que eu preciso, tudo que eu gosto, tudo de bom, tudo de melhor para minha vida, eu não preciso conhecer o outro lado dessa pessoa. É como se dissesse assim: ok, é maravilhoso meu casamento com alguém que eu não conheço, porque ele me oferece muitas coisas boas. Então talvez eu não faça questão de conhecer ele perfeitamente, de conhecer profundamente. Passou um dia muito bem, muito feliz Psique naquele espaço, naquele lugar, descobrindo todos os cômodos do castelo e sendo servida sempre muito bem pelas suas servas invisíveis. O fato é que esse ser que a acolheu era o próprio Eros. Eros, que, apaixonado por Psique, resolveu sequestrá-la no alto do monte, no alto do abismo. E, a partir daí, ele mantinha secreta a sua verdadeira identidade. O principal motivo é porque ele tinha medo que sua mãe, não tendo ele obedecido às ordens dela, pudesse fazer alguma coisa contra ele e a Psique. E o fato é que também Eros era um seresteiro, vivia com diversas parceiras e aproveitando todas as noitadas e vivendo sempre com muita intensidade, como um jovem boêmio. Como ele não tinha, então, nenhuma boa reputação, seria melhor também que Psique não conhecesse esse lado dele. Mas passaram-se os dias e Psique começou a ficar preocupada com a sua família. Ela sabia que eles pensavam que ela tinha sido entregue para um monstro e que bem possivelmente ela tivesse morrido. E ela então resolveu pedir para o seu marido para permitir que ela pudesse receber as suas irmãs, para que elas pudessem ver como ela estava bem, como estava tudo em ordem com ela. Eros falou para ela: sei que as suas irmãs, elas são muito invejosas e elas vão fazer de tudo para derrubar a nossa relação. Então seria melhor que elas ficassem distantes de você. Mas Psique insistiu bastante e durante uma noite, enquanto eles se amavam e trocavam carinhos e carícias, Psique dizia para o seu marido: por favor, eu gostaria muito que minhas irmãs viessem. Eu tenho certeza que se elas vierem, elas vão tranquilizar meus pais e todos vão ficar bem. E Eros então falou para ela: ok, eu vou permitir que elas venham, direi para Zéfiro, o deus dos ventos, que ele possa trazê-las para cá, mas você vai ter que prometer que não falará nada sobre o fato de você não me conhecer e nunca me ver. E assim, Psique anuiu, concordou e dormiu feliz. Logo no dia seguinte, Psique foi receber as irmãs, que foram trazidas pelo vento. E elas chegaram, todas as duas, espantadas, com toda aquela beleza, com todo aquele glamour daquele ambiente, com toda a formosura do lugar. E recebidas pela irmã, ficaram mais espantadas ainda, porque elas imaginavam que a irmã tinha morrido ou que ela tinha sido entregue para um ser horrendo. E vendo aquele ambiente e depois sendo levada para o castelo, não entenderam nada. E foi aí que Psique falou para suas irmãs: na verdade, eu estou sendo muito bem tratada e tenho tudo o que eu preciso e muito mais do que eu preciso. Eu quero que vocês digam aos meus pais que está tudo bem, que eu estou feliz e que está tudo maravilhoso. Mas as irmãs, tocadas por uma inveja, começaram a se incomodar e pensar: alguma coisa não está certo. Como assim? Por que ela mereceu tudo isso? Então começaram a trazer várias questões para ela, perguntando: mas quem é seu marido? Cadê ele? E Psique então começou a inventar desculpas. Não, meu marido é muito ocupado, ele não está presente, mas é um homem muito bonito, me trata muito bem. E as irmãs, elas estavam incomodadas, principalmente porque nenhuma e nem outra tinham tudo aquilo que Psique tinha naquele momento, todo aquele conforto, toda aquela riqueza, entristecidas pela própria sorte. Uma com um marido muito velho e a outra com um marido muito doente. As irmãs de Psique, as invejosas, as que vão para o castelo de Psique
e observam tudo que ela conquistou, tudo que ela tem, e elas ficam com inveja. Elas têm um casamento que tem uma boa condição, mas elas não estão agora satisfeitas mais com o marido que elas conseguiram. Uma que reclama que o marido é um pouco mais velho, que já não está em boa forma física. A outra porque o marido requer muitos cuidados, que tem certas doenças. Então, é aquela velha máxima que diz que a grama do jardim do vizinho é sempre muito mais verde que a nossa. Elas representam o nosso lado de quando estamos numa relação e começamos a ver os defeitos que todas as relações têm, e começa a observar a relação de outras pessoas à nossa volta e pensar que talvez mereçamos a relação do outro, sem saber que também a relação do outro também tem seus problemas, suas questões. Mas parece que sempre a relação do outro é melhor do que a minha, então que eu estou infeliz dentro de um processo relacional, dentro da minha convivência, pelos problemas que eu já identifiquei. O oráculo disse que você se desposaria com um monstro. Você tem certeza que esse homem que você está falando é real? Ou você está enganada? E aí começaram a jogar toda essa conversa e Psique começou a acreditar que estavam realmente preocupadas com ela. Então Psique resolveu abrir o jogo e disse: na verdade eu nunca vi a fisionomia do meu marido, porque ele chega no alto da noite e antes do sol nascer, ele já foi embora. Mas ele trata muito bem, ele me dá muito carinho. E é quando as irmãs falam para ela: acontece que pode ser que ele seja um monstro e que esteja só se preparando para atacar você no momento certo. O fato é que a Psique havia engravidado. E agora ela poderia também estar correndo o risco de oferecer o perigo para o próprio filho que vinha do seu ventre. E então ela começou a realmente se preocupar, pensando: realmente, por que será que ele não quer que eu veja a fisionomia dele? Será que realmente ele é um monstro e ele tem coragem de devorar a mim e o próprio filho que está no meu ventre? E ela começou a ficar muito preocupada com isso e não sabia mais o que fazer. Mas as próprias irmãs disseram para ela que, quando chegar a noite, deixe num canto da casa escondido uma lâmpada dessas de óleo para que você possa iluminar o rosto desse seu algoz que dorme com você. Mas leva também contigo um punhal para que quando você veja finalmente o rosto desse monstro, você possa degolá-lo para que ele não faça nenhum mal a você. Psique, na sua mente inocente, ela não consegue ter a sua opinião própria. Ela está feliz, satisfeita, mas sente saudade, sente a falta da sua relação com a sua antiga família. Ela precisa se conectar com a relação anterior. É como se estivesse dizendo: eu estou feliz dentro de uma nova relação, do meu casamento, de uma nova vida, mas às vezes me bate falta dos meus amigos de antes, das minhas saídas de antes, do tempo que eu era solteiro e livre. Essa é a relação de Psique quando ela quer dar satisfação para os familiares, quando ela quer mostrar o que ela conseguiu. Mas nessa história, a Psique não está preocupada em mostrar tudo que conquistou com a intenção de causar inveja. Na verdade, a necessidade dela é de realmente trazer um pouco de tranquilidade para os pais, dizendo: meu casamento deu certo, tá tudo bem. Mas o dar ouvidos às pessoas que estão vendo de fora é muitas vezes o problema de quem está numa relação onde não conhece profundamente com quem está. Então a gente percebe que tem duas questões complexas aí. De um lado, Psique, que não sabe se deve confiar, porque não conhece profundamente o marido, que está satisfeita com todas as coisas que ele oferece, mas que começa a dar ouvidos para outras pessoas que dizem talvez não seja o ideal para você, observa que ele pode estar te traindo, observa que ele pode estar fazendo algo de ruim para você, não confie no homem, não confie na pessoa,
E ela começa a dar ouvidos para isso porque ela não conhece ele profundamente e começa a desconfiar sem ter motivos. Ou seja, ela não pegou ele no erro, mas está desconfiando porque existem coisas que ela não sabe dele. É um grande erro das relações, mas é um erro comum das pessoas, especificamente, principalmente, porque, como na história, o outro lado não está trazendo toda a clareza, não está sendo claro o suficiente. Está dizendo para confiar, mas não está mostrando motivos para confiar. Então a gente vê nesse relacionamento, no início, duas pessoas que não se conhecem, uma querendo que a outra confie nela sem saber quem ele é de verdade, e a outra que não sabe se deve confiar, porque não sabe quem ele é de verdade, e não sabe se deve trair a confiança dele, indo buscar coisas que talvez ela não encontre, ou que nem deveria passar na cabeça dela, porque não tem motivos. Ou seja, esse é o primeiro conflito relacional, quando duas pessoas estão juntas e começa a ter ciúmes por insegurança, ou medo de traição, porque estão ainda nessa construção, ainda não se conhecem profundamente. E assim Psique ficou tão preocupada com a sua própria sorte, e a sorte do filho que estava no seu ventre, que ela resolveu que deveria realmente fazer assim. E assim que ele adormeceu, Psique saiu lentamente da cama e pegou a sua lâmpada acesa e chegou próximo ao Eros para ver a sua fisionomia. E ela ficou tão abismada com a beleza de Eros que se distraiu e deixou cair uma gota do óleo da lâmpada no ombro de Eros. E assim ele acordou pela ferida e percebeu que ela havia traído a ele. Que ela havia traído a confiança da única coisa que ele tinha pedido para ela. E com a dor da ferida que o óleo fez no ombro dele, ele levantou o voo rapidamente dali. Olhou para ela do alto e falou: "Você me traiu. Você estragou tudo." E começou a voar para distante dela. E então Psique é vencida pelas suas dúvidas, pelos seus medos, pelos seus anseios, e resolve que vai investigar mais a fundo quem é o seu marido. E aí ela é pega em flagrante. Ele percebe que ela está desconfiada dele e que, mais do que, às vezes, ela está tentando descobrir quem ele é, ela está pronta para apunhalar. Quantas vezes isso também não acontece? E olha que interessante. As pessoas não caem nessa realidade. Que, às vezes, pelo medo de estar numa relação errada, eu estou armado para poder fazer algo terrível. Dar um fim, acabar, apunhalar, magoar a outra pessoa. Então, na minha insegurança, em permitir que as minhas dúvidas criem fantasmas internos, faça com que cresça em mim ideias que começam cada vez mais a se tornarem materiais dentro da minha percepção, eu começo a acreditar que a outra pessoa realmente possa ser alguém monstruoso, que possa me fazer um mal, e eu estou pronto a todo custo para descobrir o mal que essa pessoa está fazendo, e eu vou armado, pronto para acabar com tudo isso, para destruir essa relação. Psique, que naquele momento tinha percebido que aquele ser que estava com ela era um Deus e era maravilhoso, ficou ainda mais apaixonada e se percebeu cometendo o equívoco. Eros percebeu que ela tinha na mão um punhal e ainda disse para ela: "E assim que você me devolve todo o carinho que eu te dou, todas as coisas que eu te ofereço, com a possibilidade de me matar enquanto eu durmo?" E voou para longe. Psique ficou ali, deitada no chão, chorando, desesperada, sem entender o que fazer. Só que é exatamente nesse momento em que ela descobre quem ele é
e percebe que ele é mais do que ela esperava, que ele é tudo aquilo que ela gostaria que ele fosse. Mas perceba, a gente está falando de uma situação onde a pessoa está falando de coisas materiais, de beleza física, de ostentação de coisas valiosas, de confortos financeiros. Então ela complementa achando que ele é o homem perfeito para ela. Mas quando ela faz isso, ela tem que quebrar uma regra que ela prometeu que não faria. E então ele se sente traído. A gota de óleo que acerta o ombro dele e que o fere, no óleo quente, é como se estivesse ferindo a alma de quem esperava tudo, menos ser traído. Então, nesse momento, Eros sente que, apesar de ter oferecido tudo que pôde para deixar a Psique feliz, e dando tanto amor, tanto carinho para ela, não era o suficiente para que ela não traísse a confiança dele dentro daquilo básico que ele pedia para ela. A gente pode imaginar, por exemplo, que Eros, dentro da história, não quisesse que Psique descobrisse quem ele era por causa da fama de bom vivant, pela fama de ser um aproveitador das noites, mas que se via naquele momento, naquela relação apaixonado, com vontade de mudar isso. Mas Psique precisava conhecer um pouco mais profundo essa pessoa. Ela reconheceu nele o Eros, mas para ela, que ainda estava numa construção do processo afetivo, ela entende naquele momento que ela encontrou uma pessoa que oferecia tudo para ela e era lindo. Então ela não estava preocupada mais em entender aquele passado dele. Ele se sentindo traído, sai da relação, voa para longe, ela se sentindo mal por ter cometido um erro, por culpa que ela coloca nesse momento somente dela. Perceba, volto a falar, né? Eros estava escondendo coisas. Um lado da relação, quando quer esconder coisas do passado, coisas da sua personalidade, essa pessoa não está facilitando a confiança da outra pessoa. Ela faz isso, às vezes, por insegurança, por medo. A pessoa que não confia, ela não confia, às vezes, sem razão, sem ter um motivo aparente, sem ter encontrado qualquer coisa que pudesse trazer para ela essa questão de desconfiança. Ela só desconfia porque não conhece a fundo a outra pessoa. Desconfia porque ela consegue imaginar que a outra pessoa, na parte que ela não conhece, pode ser qualquer coisa, pode ser o pior. E esse grande impacto causa a separação. E a separação dolorosa, a separação de duas pessoas que ainda querem estar juntas, mas que, por questões pouco profundas, preferem se afastar, ou um lado decide se afastar, e os dois sofrem. O sofrimento nesse fim dessa relação é o que acontece muitas vezes quando as pessoas estão tão na dúvida, carregam tantas dúvidas, tantas questões, e a relação é coberta de tanto vazio ainda, que elas ainda estão preenchendo esse vazio com idealizações, com a outra pessoa ideal, e estão se frustrando com a pessoa real que começa a surgir, e não sabem lidar com isso, não sabem como construir algo mais palpável em cima do real, que não é mais o ideal, o idealizado. Psique, agora desamparada e triste, não sabia mais o que fazer. Então ela pensou que ela deveria tirar a própria vida, e foi se atirar num grande rio que tinha ali próximo dela. Mas o rio não a aceitou, o rio a cuspiu para fora e falou para ela: não é assim que você vai resolver suas coisas. Não é se entregando, não é permitindo que as coisas acabem tão covardemente. Você precisa lutar. Psique, sem saber o que fazer e percebendo que não conseguiria se matar, então resolveu caminhar pensando a noite inteira no que ela deveria fazer.
Psique tenta se matar, tenta se jogar no rio. Esse simbolismo dela se jogar no rio está relacionado às águas do inconsciente, né? As águas sempre têm essa representação do inconsciente, né? Como se ela tivesse descoberto um vazio profundo dentro da sua própria realidade, algo que ela não conhece. Se jogar nas águas desse inconsciente é uma representação daquilo que ela acabou de fazer. Jogar fora uma relação em construção por processos inconscientes que ela ainda não tinha percebido. As desconfianças, as inseguranças, os medos. Então, por isso mesmo que esse rio jogou ela para fora de volta, dizendo que não ia permitir que ela se matasse. Porque é a hora de você passar pelo luto desse fim, mas vencer esse luto e voltar a crescer. A história trata de um relacionamento de Eros e Psique do começo ao fim. Nesse momento, a gente pode imaginar que o aprendizado de Psique, representado nesse caso por uma mulher, mas poderia ser por um homem também, nesse momento a pessoa vai sofrer o luto da perda, vai entender e vai aprender esse processo que ela viveu como uma construção de um próximo relacionamento, que pode ser com uma outra pessoa, pode ser com alguém que ainda venha a conhecer, mas no caso da história, vai continuar sendo com o mesmo personagem. Afinal de contas, é uma história de Eros e Psique. Nutrindo um ódio pelas duas irmãs que deixaram ela nessa situação, Psique resolveu se vingar das duas. Então, ela foi primeiro à casa da primeira irmã. E a irmã, assustada, perguntando o que aconteceu, ela resolve falar para a irmã: na verdade, o que aconteceu é que ele não era um monstro, era o próprio Eros que dormia comigo. E agora ele não quer mais saber de mim porque eu o traí. Mas ele me disse que ele quer ficar com você. E agora eu estou aqui abalada e sabendo que a minha sorte é ficar sozinha e que o homem que eu amo vai ficar com a minha própria irmã. Ela nem acabou de falar isso e a irmã, tão encantada ficou com a ideia que resolveu correr aos braços de Eros. Já imaginando que o deus Zéfiro deixaria os ventos prontos para buscá-la, se atirou do abismo. Só que Zéfiro não estava ali esperando ela, e ela então morreu na queda de um grande abismo. Psique fez a mesma coisa com a segunda irmã. Ela contou a mesma história, e a irmã, mais uma vez, também iludida, saiu correndo dali e também se atirou do abismo e se entregou à própria morte. Agora a Psique estava decidida que ela ia lutar pelo seu amor, mas não sabia para onde ir e pensou: talvez ela devesse enfrentar a sua sogra, Afrodite. A gente percebe que nessa fase onde ela vive o luto da perda, ela começa também a trazer um pouco mais da malícia para a realidade. Ela deixa de ser tão inocente. Na história, ela se vinga das irmãs. Ela diz para as irmãs que elas podem aproveitar da vida com Eros, porque ele a deixou e está interessado nelas. E elas se entregam para esse abismo. Essa relação de Psique na história, que faz ela se vingar das irmãs, mostra claramente o crescimento de Psique, que agora deixa de ser só aquela pessoa inocente, para trazer um pouco da malícia para a realidade da vida. Ela começa a entender como que a vida funciona e que ela tem que ter as artimanhas para lidar com a malícia do outro. Ela precisa conhecer-se e conhecer o outro um pouco mais, para entender que quem não se cuida, quem não toma cuidado, pode se perder, ou pode ser perdido, pode ser derrotado. Então, quando o Psique amadurece um pouco na perda, na dor da perda da relação, ela entende mais profundamente a relação dela com essa representação das irmãs. Então, a partir daí, ela aprende a ter um pouco de malícia para lidar com as relações. As irmãs que rapidamente abandonam os seus maridos sem olhar para trás e se entregam ao abismo na confiança de que aquilo vai ser
o grande amor da vida delas, elas representam essas pessoas que estão no relacionamento e que, porque o relacionamento não é perfeito, elas se sentem completamente incomodadas, se sentem mal, achando que a perfeição está em outro lugar, em outra relação, em outro momento, com outra pessoa, e aí correm, abandonando a relação, correm na direção do desconhecido e por isso acabam caindo, acabam sendo levadas ao abismo, ao fim de um processo relacional que era mais sólido para algo que era só uma ideia, uma imaginação. Quantas vezes não fazemos isso? Largamos uma relação porque achamos que não tem como seguir em frente, porque achamos que merecemos mais do que isso e vamos atrás da ilusão. E a ilusão, como o próprio nome diz, vai nos iludir e não vai nos levar a lugar nenhum. Ela pensava que talvez Afrodite pudesse se compadecer de Psique e permitir que os dois, ela e seu filho, se unissem no matrimônio. Não sabia ela que Afrodite agora já sabia que Eros não tinha feito o que tinha prometido para ela e que Eros, ali ferido, tinha voltado para casa. E Afrodite pegou a Eros e colocou num quarto no seu castelo, dizendo que era para ele curar a sua ferida. Mas, de alguma forma, era trancando o próprio Eros, para que ele não pudesse se entregar à sua paixão. Eros, ferido, está preso em seu quarto. Primeiro ponto, Eros está ferido, então ele se tranca no seu quarto para viver a ferida da sua alma. Ele se sente ferido dentro de uma relação onde ele estava amando, apaixonado, e não sabe como lidar com isso. Ele também está vivendo seu luto. Está trancado em seu quarto, olhando para as paredes e revendo sua vida, repensando os seus processos, as suas formas de viver, buscando também, através da dor da perda do relacionamento, um amadurecer. É isso que os lutos fazem, amadurecem a gente através das identificações de experiências passadas para nos preparar para um novo futuro. E é isso que Eros está fazendo ali. Ao mesmo tempo, ele se sente ou se percebe trancado pela própria mãe. Né? O voltar para a casa da mãe e se trancar num dos quartos, ou se permitir ser trancado nos quartos, faz com que a gente consiga perceber que, às vezes, dentro de uma relação, quando a gente se sente que falhou, o que não deu certo, que não conseguiu, o que a gente quer muitas vezes é voltar para a antiga relação familiar, buscar o apoio do processo familiar. E essa relação especificamente tem uma conexão de mãe e filho que é muito simbólica, dizendo que, como se a própria Afrodite não estivesse apoiando essa relação, porque ela não quer perder o filho dela para alguém que não o mereça. Nessa relação materna, a ideia que se traz é de uma mãe castradora, que pensa, ninguém nunca vai merecer, porque tudo que eu fiz pelo meu filho, nunca alguém vai dar igual. Essa relação está na história também para mostrar, né, que se essa pessoa que estava numa relação não identifica que estava sendo tratada igual era dentro de casa pelos seus pais, ela parece que se sente na necessidade de voltar à realidade que ela vivia com seus pais. Então é um momento onde a pessoa precisa entender, precisa amadurecer, que voltar para casa não é o resolver a situação da afetividade, mas viver esse luto, identificar as questões, se fortalecer, amadurecer, ter vontade de mudar a vida de jovem inconsequente para alguém com um pouco de responsabilidade, ou muita responsabilidade, é o caminho para eu conseguir, a partir daqui, ter uma relação mais amadurecida.
E isso vai acontecer porque eu estou sofrendo por um amor onde o meu vazio existencial buscou a completude de uma outra pessoa que também tem o seu vazio existencial. Ou seja, são duas pessoas com expectativas e sem realidades. Psique seguiu por vários caminhos no reino dos deuses. Ela encontrou em algum momento por Demétre, que é a deusa mãe de todas as deusas, e que com aquela relação maternal poderia ajudá-la. Mas Demétre falou, não, você tem uma relação complexa com Afrodite, e eu não quero me meter com isso. Você vai ter que resolver isso sozinha. Dali foi encontrar com Hera, a deusa esposa de Zeus. Mas também essa não a acolheu e falou, você vai ter que resolver isso sozinha. Não quero me indispor com Afrodite. Então Psique começa a sua peregrinação. No primeiro em contato, ela encontra com a Demétre, que é a mãe, né, a deusa que representa a maternidade, é a mãe de Perséfone na história dos deuses. Ela é a representação de uma mãe cuidadora, uma mãe cuidadosa. Quando ela vai buscar a mãe, essa figura materna, ela está buscando realmente dentro de si a compreensão maternal, buscando o entendimento daquilo que ela tem do processo maternal. Ela, na verdade, busca ser acolhida, mas rapidamente ela entende que não depende mais de mais ninguém. Não adianta me lamentar, não adianta buscar um colo de mãe. Agora a vida é real. Eu tenho que encarar, tenho que enfrentar. O que eu causei, o que eu provoquei na minha vida, eu vou ter que reconstruir, eu vou ter que mudar. Então, a busca do processo maternal é a consciência de agora eu sou a própria maternidade. Eu tenho que inserir em mim todo aprendizado de enquanto filha tive, das figuras maternas da minha vida, para agora internalizar e transformar a mim mesma, nesse caso a própria Psique, na figura que vai se resolver, que vai buscar a solução das questões. Logo em seguida ela encontra com Hera, a esposa de Zeus. Hera representa o arquétipo da própria esposa. E mais uma vez ela ganha negativa, porque de novo ela entende que não adianta buscar em outros relacionamentos a solução daquilo que ela vive no próprio relacionamento. Ela vai buscar a experiência daquilo que ela conheceu e viveu dentro dos processos relacionais dos próprios pais, ou de amigos, ou de parentes, mas ela vai ter que construir ela própria o seu próprio caminho. Ela vai ter que transformar esse caminho naquilo que seja palpável para a realidade dela. Então ela segue em frente. O encontro com Afrodite. Olha que pesado, né? Afrodite que já está buscando a Psique, que quer encontrar a Psique, porque ela não quer mais viver essa realidade de ter alguém jovem mais bonita que ela, achando que pode ser melhor do que ela. E Psique buscando a própria Afrodite para tentar resolver suas questões, para tentar ser aceita, para tentar reverter o processo. A Afrodite, que agora é uma mulher madura, que não consegue ainda entender que é um outro momento em que ela está vivendo, a Psique não deve significar nenhum tipo de ameaça para a sua própria realidade. O amadurecer, o ter consciência das coisas que ela conquistou na vida, ter consciência que ela é muito mais do que a própria beleza, é o que deve manter o equilíbrio dentro da figura da própria Afrodite. A luta e a busca de que a Afrodite agora quer Psique na sua presença é o confrontamento interno que algumas mulheres têm nesse momento, de perceber que só a beleza não se basta mais, que eu preciso matar essa pessoa que está dentro de mim, que acha que só a futilidade, só a beleza física é o suficiente. Eu preciso deixar viver
a pessoa que eu me tornei, que é muito maior do que a beleza que eu carrego. Por outro lado, o psique vai ao encontro da sogra, que representa exatamente isso. A pessoa madura, a mulher que precisa aceitá-la. Ela precisa provar para essa mulher que ela merece ser aceita. Ela precisa muito mais do que isso, porque agora lidando com uma pessoa mais madura, mais velha, mais vivida, ela tem que mostrar algum amadurecimento para convencer. Ou seja, dentro de si próprio, a pessoa que começa a chegar à consciência que só aquilo que ela estava levando como realidade para a vida relacional não é mais o suficiente, que não é só a beleza, não são os bens materiais que ela adquire, ela tem que mostrar que tem maturidade para entender que o relacionamento é muito mais do que isso. É um primeiro passo para o crescimento, a consciência de que se precisa crescer, a consciência de que precisa adquirir mais conteúdo para preencher esse vazio existencial. É assim que a Afrodite percebeu que era a Psique quem estava à sua frente. Ela pediu para 2 de suas servas que impusessem vários castigos em Psique e que a maltratassem bastante, e depois a levassem de volta à presença dela. E depois de ofender bastante Psique, ela mostrou para Psique um campo onde havia muitos e muitos grãos, todos misturados. Eram grãos de várias espécies e de todos os tipos. E ela falou: eu quero que você deixe todos esses grãos em montes de grãos separados. Eu vou a uma festa e quando voltar, quero ver esses grãos todos organizados. E se assim não estiverem, vou impor um castigo ainda mais pesado para você. E assim, Afrodite foi a uma festa e deixou Psique olhando para aquele monte de grãos todos misturados. Psique sabia que não ia dar conta desse trabalho, porque ele era muito difícil, era um monte muito grande de grãos. Então ela se atirou no chão a chorar e pensando que talvez fosse a hora dela realmente tentar tirar a própria vida. Nesse momento, formiguinhas passavam por ali e se compadeceram da dor de Psique. E as formiguinhas então falaram com ela: permite que nós façamos isso por você. Apesar de muito pequenas, nós somos os seres mais organizados que existem. E nós conseguiremos nos unir e fazer tudo isso. E um grupo muito grande de formigas começou a separar todos os grãos, de forma que até a hora que Afrodite voltou da festa, todos os grãos já estavam separados em montes e completamente organizados pelos tipos. Então Psique vai começar a passar pelas provas impostas por Afrodite. E a primeira prova é separar um monte de grãos. Perceba, é um trabalho duro, pesado, difícil, demorado. E quem entra em cena são as formiguinhas. E o que elas representam? Com dedicação, com um trabalho de união, com buscas, com paciência, com perseverança, eu consigo construir, eu consigo fazer. O tempo, a observação, a busca, o separar as coisas, reconhecer os valores dessas coisas dentro de mim e dentro da pessoa com quem eu estou me relacionando, perceber que algumas coisas que têm valores incertos ocupam um certo espaço, que eu consiga entender a mim mesmo e a outra pessoa da relação com muito mais coerência, com muito mais prudência, entendendo os grãos de valores, os grãos de poucos valores, os grãos sem valor, e colocando cada tipo de grão no espaço dentro da minha mente que ocupe exatamente onde deve ocupar, sem se misturar, sem se confundir, entendendo mais profundamente a cabeça do outro e a minha cabeça também, organizando as ideias. Isso leva tempo, isso é trabalhoso, isso é difícil, mas isso faz crescer.
A Afrodite se enfureceu e pensou: não é possível que você fez isso. Não foi você quem fez. Eu vou te lançar uma outra missão, então. E essa não, você vai ter que cumprir. Porque se não cumprir, vai ser pior para você. Então a Afrodite apontou para um campo e falou: lá um pouco mais abaixo existem carneiros ferozes. Eles são carnívoros e muito bravos. Acontece que a lã desses carneiros é de ouro. E eu quero que você me traga um punhado dessa lã de ouro para mim. Psique, não tendo outra opção, começou a descer a um caminho em direção aos tais carneiros que estavam ali. E à distância, ela já percebeu o quanto eles realmente eram raivosos e o quanto eles estavam dispostos a matar qualquer tipo de ser que passasse por perto deles. E percebeu também quanto brilhava de ouro a lã dos carneiros. Mas ela não sabia o que fazer. Se ela fosse ao encontro dos carneiros, ela seria morta. E pensou por um instante que talvez fosse a melhor solução. Mas de repente ela ouviu uma voz dos arbustos. Uma voz que dizia para ela: se você ficar bem atenta e ter um pouco de paciência, você consegue recolher a lã que você precisa para tua sogra. E Psique falou: parece-me impossível isso. Então o arbusto disse para ela: observa, esses carneiros estão aqui pastando durante o dia. E daqui a pouco, quando eles adormecerem, em volta do caminho que eles passaram, dos arbustos, dos galhos, ficaram várias lãs. Então você só não precisa nem chegar nos carneiros. Você só precisa colher a lã que eles deixaram em volta do caminho que eles passaram. E Psique então viu a esperança nessa ideia do arbusto e ficou ali quieta, calada, esperando os carneiros cansarem e descansarem. E assim que os carneiros todos estavam dormindo, então ela colheu bastante daquela lã de ouro e levou para Afrodite, que recebeu com muito ódio, com muita raiva, por Psique ter vencido mais uma vez. A missão agora é colher as lãs de ouro de carneiros raivosos. E aí vem um grande ensinamento para toda a relação. É saber que dentro de uma relação, a raiva não vai fazer com que eu consiga resolver as coisas. O momento de raiva, tanto de um lado quanto do outro, merece a pausa, a espera. Quando se está num momento de muita raiva, de muita fúria, é hora de calar-se, é hora de se afastar, é hora de silenciar. Porque depois que a raiva passar, depois que as ideias estiverem organizadas, depois que ambos estiverem calmos, aí sim a gente consegue encontrar em toda a divergência, em todo o problema que aconteceu, uma forma de resolver tudo isso, um acordo, um discernimento, que é o ouro que está nessas lãs. Entender os caminhos que se passou, entender as dificuldades que cada um teve. E aí começar a entender o que trouxe a raiva, esperar a raiva passar, se acalmar e observar os detalhes do caminho, os processos que passaram, é conseguir absorver aquilo que tem de valioso, aquilo que pode fazer fortalecer mais ainda a relação. E agora Afrodite olha para Psique e lhe entrega um jarro de cristal e diz: eu quero que você encha esse jarro com uma água. Mas perceba, o rio que passa próximo daqui, ele é poluído, essa água de nada me serve. Eu quero a água na fonte desse rio. E ela então aponta para o alto da montanha e ela diz: a fonte desse rio tem água pura e cristalina. Essa água é límpida e é dela que eu quero beber e me banhar. Então pega esse jarro e me traz cheio dessa água. Psique pega o jarro e pensa que é impossível, porque é tão alto o morro e os caminhos tão abismais e difíceis que ela levaria todo o tempo do mundo e bem possivelmente não conseguiria sobreviver a todo o caminho. Uma águia que percebe a dificuldade de Psique
vai ao encontro dela e diz: fica tranquila, eu sou uma águia, voo muito alto e enxergo muito longe. Se você me entregar esse jarro, eu pessoalmente vou buscar a água cristalina que tem lá na fonte e trago para você. E assim a águia pega o jarro de Psique, recolhe a água límpida e cristalina e volta trazendo o jarro cheio da água para Psique, que fica extremamente agradecida e volta de novo a entregar o jarro nas mãos de Afrodite. Na terceira prova, a Afrodite dá na mão de Psique um jarro para buscar a água na fonte. Ela diz: o rio é poluído, mas a fonte é pura. E de novo temos um rio, e o significado do rio é o processo emocional. Buscar a fonte é buscar a raiz dos processos. Se o caminho fez com que essa água estivesse poluída, é hora de eu buscar lá na raiz. Por que aparece uma águia nessa história? Porque é preciso, às vezes, enxergar as coisas do alto, olhar a distância. Ir buscar nas fontes desse rio é fazer uma busca interior mais profunda. É fazer um trabalho constelar. É entender não só as origens minhas e da pessoa com quem estou, mas também entender um pouco melhor de onde veio, de onde vim. Os pais, os avós, as histórias anteriores, os caminhos que seguiram, que fizeram chegar até onde estou, até onde está a pessoa que está comigo, para entender melhor as razões, os caminhos, para compreender melhor as teimosias, os defeitos, os valores e desvalores. Buscar na fonte é ressignificar os processos. Muitas vezes é nessa hora que um casal ou a pessoa entende que é hora de fazer terapia, para poder buscar conhecer um pouco mais profundamente a si próprio. É entender-se mais profundamente para ter um pouco mais, para ter maior empatia com o problema do outro, para ajudar de verdade a solucionar as questões, para entender realmente onde que estão os valores que essa pessoa está trazendo para a relação e onde estão os valores que eu estou trazendo para essa relação ou não. Então, buscar a jarra na fonte desse rio é buscar entender mais profundamente os processos relacionais desde a sua origem, desde a origem da minha origem, da origem do outro, e ressignificar esses processos, ou compreender, ajudar a pessoa a viver o seu momento, fazer com que a pessoa entenda meu momento. Mas Afrodite não se deu por vencida e deu ainda um último trabalho para Psique, o mais difícil de todos. Ela diz: eu, depois de tantas coisas que eu passei por sua causa e tanto cansaço que você me criou, eu estou sentindo que minha beleza não é mais a mesma. Então eu quero que você pegue essa caixinha, vá até o reino dos mortos, ao reino de Hades, e lá você encontrará Perséfone, a sua esposa, que é uma jovem linda e exuberante. E eu quero que você peça para Perséfone que encha essa caixinha com uma porção da sua beleza, para que eu possa usar e ficar tão bela quanto antes. Psique pegou aquela caixinha, mas não sabia o que fazer, porque a única forma que ela pensou que ela pudesse chegar no reino dos mortos fosse realmente morrendo. Acontece que, em algum momento, Plutão, ouvindo a voz de Psique nas lamentações, resolveu acolhê-la e falou para ela: existe como você conseguir chegar lá. Tem que seguir as minhas regras. Existe um lugar onde o rio que vai até o reino do inferno passa, e eu vou te levar até ele. Lá você terá que colocar na sua boca 2 moedas de ouro, para quando Caronte, o barqueiro do inferno, chegue para te buscar,
ele pegue na sua própria boca uma dessas moedas. Carrega também 2 pequenos bolinhos de mel para o cão que guarda a entrada do inferno, o famoso cão de 3 cabeças. Quando você entregar esse bolinho para ele, ele deixará você passar. E aí sim, você poderá encontrar com Perséfone e fazer o pedido a ela. E assim, Psique fez seguindo a regra. Colocou 2 moedas de ouro em sua boca, pegou 2 bolinhos de mel e seguiu em frente. Quando chegou no rio, Caronte estava à sua espera. Assim que ela entrou no barco, ele colocou a mão em sua boca e puxou uma das moedas. E aí então já tinha o dinheiro para o passe para entrar no inferno. Caronte navegou até as profundezas, chegando num reino maravilhoso, que era o reino de Hades. Então, nesse momento, ela, assim que desce do barco, encontra com o cão de 3 cabeças que vem furiosamente ao seu encontro. Ela se lembra do pequeno bolo, entrega ao cão, e assim que ele cheira o bolo e começa a comer, permite que ela passe. Ela vai então ao encontro de Perséfone e lhe diz: eu vim amando de Afrodite. Ela me pediu que eu viesse aqui e trouxesse essa caixinha para que você pudesse colocar uma porção da sua beleza nela, para que ela pudesse renovar-se. E assim Perséfone completou a caixinha e a devolveu fechada e disse para ela: não abra essa caixinha. Entrega nas mãos de Afrodite. Não abra a caixinha em hipótese alguma. Então Psique volta pelo caminho, entrega o segundo pão para o cão, que a deixa passar, entra no barco, deixa que de novo Caronte possa pegar a moeda na sua boca e a leva de volta para o mundo dos vivos. E então no caminho, um pouco antes de chegar na presença de Afrodite, a própria Psique pensou: todo esse trabalho me deu tanta canseira, eu devo estar muito esgotada. E eu estou com essa caixinha repleta de beleza. Se eu abrir e pegar só um pouquinho dessa beleza para mim e me renovar, eu ainda terei a caixinha bem cheia para entregar para Afrodite e ainda voltarei a ser bela também. E pensando assim, ela abre a caixinha traz uma essência que faz com que ela adormeça profundamente, aparentemente sem vida. E chegou a hora da última prova, a prova em que Psique tem que descer para os infernos. Vai com uma caixinha para buscar um pouco da beleza para Afrodite. Para descer aos infernos, ela tem que passar por alguns obstáculos bem difíceis. Tem que enfrentar seus medos para encontrar a beleza que está lá à sua espera. A beleza de Perséfone, a representação de que lá no fundo do nosso inconsciente, as sombras que nós encontramos não são só coisas negativas e pesadas. Tem também muita beleza, muita coisa a ser descoberta. O penetrar no profundo dos infernos, no reino de Hades, representa exatamente o me aprofundar dentro do meu inconsciente, conhecer o desconhecido dentro de mim, buscar trazer à tona um pouco mais da minha realidade inconsciente. É um caminho para dentro de mim, para o mais profundo, para as minhas sombras mais profundas. Então, buscar esses caminhos obscuros do inconsciente é trazer à tona a realidade de que eu tenho que resolver algumas questões que podem incomodar, que podem atrapalhar, mas também encontrar coisas que podem me ajudar, que podem fazer eu crescer. Então, é o encontro dentro das profundezas do meu inconsciente de coisas que me incomodam, que eu tenho medo de trazer à tona, mas que eu preciso enfrentar para poder encontrar o que é belo, o que é bom. E assim, na história, Psique então
vai buscando, lá no profundo, resolver as questões mais internas, na busca de alguma beleza, na busca da renovação, para trazer uma beleza real, a beleza que é o crescimento da alma, que é o amadurecimento do espírito. E ela faz tudo isso muito bem. Só que, como todos nós, sempre existe uma possibilidade de cairmos na tentação do erro. Quando a gente vai conhecendo, conforme a gente vai enfrentando certas responsabilidades de autoconhecimento, às vezes a gente sente vontade, sente necessidade de dar alguns passos para trás. Sente necessidade de rever o momento na nossa vida em que não era tão pesado, que não era cobrado tantas responsabilidades. É nesse momento que Psique olha para a caixinha e fala: se eu pegar só um pouquinho dessa beleza para mim, eu vou ficar bem de novo. É o valor do vazio, onde ela não precisava ter tantas responsabilidades. O abrir a caixinha na busca de algo que é superficial, esse momento significa o medo de tantas responsabilidades, o medo de enfrentar essa pessoa que eu estou conhecendo agora dentro de mim, o medo de não dar conta das coisas que eu conheço agora, e a vontade de voltar para trás, de valorizar só a beleza externa. E aí, o sono profundo que a psique cai nesse momento é como se fosse uma representação de um processo depressivo. Foi tanta ansiedade de conhecer o mais profundo de si, que esse processo depressivo é a mais profunda das dores que ela viveu nesse momento de crescimento. É o pior dos lutos que ela está vivendo. Da própria morte, ou seja, da morte da personalidade vazia para o nascer de uma pessoa com uma personalidade muito mais ampla, muito mais profunda. Então, esse processo do luto é o que ela vive nesse momento, onde ela desfalece. O fato é que Eros, que estava ali preso em seu quarto, já sentindo que o seu ombro estava bom, ele dá um jeito de escapar pela janela e vai ao encontro de Psique. Mas assim que ele enxerga, que ele vê Psique e percebe que ela está desacordada e entendendo o que aconteceu, ele vai até o encontro dela e olha para ela ternamente. Ele está muito apaixonado, mais ainda agora, percebendo todas as coisas pelas quais ela passou. Então ele dá um beijo nela e esse beijo desperta a Psique. Eros pega a Psique em seu colo e voa para o alto do monte do Olimpo e vai ao encontro de Zeus e pede para Zeus para fazer alguma coisa por eles, afinal eles estão apaixonados. Zeus, que não reconhece mais nesse jovem o Eros que ele conhecia, que era uma pessoa imprudente, observa quanto ele estava mudado e bem possivelmente amadurecido por esse amor. E entendendo que os dois estavam muito apaixonados um pelo outro, Zeus disse a ele: fica tranquilo, vou dar a porção da vida eterna para ela, e assim Psique também se tornará uma deusa, e vocês poderão se unir. Eu falarei pessoalmente com Afrodite, e ela há de entender que já está na hora de você, agora maduro, se casar. E assim Psique tomou a porção e virou eterna. E o amor dos dois também se tornou eterno. E aí ficaram felizes para sempre. Nesse momento, Eros vence o seu luto, ele cura sua ferida, ele resolve-se dentro de si. Ele tem percepção que está pronto para tentar de novo. Ele então se liberta da opressão da figura materna,
da figura internalizada da mulher ideal. Está pronto para entender o que é que tem realmente valor. Está pronto para enfrentar as responsabilidades da vida. Ele quer tentar de verdade. Esse ir de encontro à psique é ir de encontro para uma realidade dentro dele, para uma questão que vai ter que ser resolvida. Eu preciso acordar para as responsabilidades da vida. Eu preciso crescer. Então, o encontro de Eros e Psique e o momento do beijo é a união, é a fusão do amor com a alma. É o entendimento do crescimento da alma e a valorização do verdadeiro amor. Eros admira todo o trabalho que Psique teve que fazer em busca do seu próprio crescimento para poder ser melhor dentro de uma relação. Eros aprende e reconhece que todo o passado que ele viveu não leva a nada e ele descobre que ele quer então fazer novos caminhos muito mais sólidos. Eles recebem a bênção do grande Zeus. Isso significa que eles realmente conectaram as suas almas numa vontade de crescimento. Eles despertaram um amor verdadeiro pela admiração de um pelo outro, mas também pelo entendimento, pelos problemas e defeitos que um e o outro têm, pela busca do equilíbrio, pela consciência que não vai ser fácil, mas que juntos conseguem fazer muitas coisas. E é por isso que então Zeus traz a poção que vai fazer Psique ficar eterna. É como se dissesse, a partir daqui, nada mais vence esse amor. A solidificação dele depende de toda essa construção. É a questão que fecha a história no ponto onde Eros e Psique agora são eternos e são abençoados por esse potencial divino que é representado por Zeus, que é representado dentro de nós pela construção, pelo amadurecimento da alma. E essa é a história de Eros e Psique. E essa que é a história de um amor romântico, de uma paixão na construção de um amor verdadeiro, de algo de real. É a construção do próprio psiquismo e da eternização da alma, do entendimento do amor. É isso. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Eu agradeço se você me der o like. Se houve dúvidas, se te surgiram questões, pode deixar nos comentários. Vou tentar responder a todas. Se gostou, dê o like, por favor. Compartilhe esse vídeo. Vai ser importante para mim, para o crescimento do canal. E vamos seguir em frente. Um abraço e até a próxima.